tem dúvidas aqui. Alguém postou alguma coisa? Só um momento. Só tem alguém com o microfone ligado. Consigo desligar. Vou voltar aqui. Dando continuidade. Algumas instituições financeiras em contratos de linha de crédito exigem, por exemplo, algumas restrições, né? As mudanças operacionais que possam ser feitas pelo tomador do empréstimo. Então, eles basicamente, essas restrições, as mudanças operacionais, elas vão consistir em limitações à situação financeira da empresa ou suas operações, visando assegurar o adimplemento da obrigação. A violação às restrições pode ocasionar tanto a revogação da linha de crédito, quanto o vencimento antecipado da dívida. O que seria isso? A empresa, a instituição financeira, buscando garantir o recebimento do valor que foi emprestado, ela pode definir algumas restrições para a empresa. Restrições, por exemplo, que a empresa ela não aliene, por exemplo, a empresa não seja vendida para outra empresa, que ela não mude de operações, por exemplo, ela é uma fábrica de carros, ela se torne, por exemplo, uma fábrica de navios, porque são uma mudança substancial nas atividades operacionais da entidade. E isso pode ter como consequência, um efeito colateral, a impossibilidade do adimplemento da obrigação. Então, para assegurar o pagamento dessa dívida, a instituição financeira impõe uma série de restrições operacionais e financeiras também. Por exemplo, uma empresa que tem uma alavancagem muito grande, ela pode ter um risco maior de quebra. E esse risco de quebra automaticamente vai afetar a probabilidade de pagamento da dívida. Então, com vistas a garantir que isso não ocorra, a instituição financeira provavelmente vai colocar algumas restrições às mudanças por parte da entidade para poder fornecer essa linha de crédito. Caso isso não seja obedecido, ela pode tanto quanto revogar a linha de crédito, quanto ainda requerer o pagamento antecipado dos valores que foram emprestados. Além disso, a gente tem também, como uma possível restrição, a exigência de uma manutenção de um saldo mínimo em conta, que vai ter como finalidade ali, né, ser utilizado como compensação para extinguir uma parcela da dívida em caso de um eventual inadimplemento, por exemplo. A empresa, para poder receber a linha de crédito, ela precisa manter um saldo em conta corrente, por exemplo, de 10% do valor da linha de crédito. Isso é utilizado pela instituição financeira, tanto para garantir que a empresa ela tem força financeira, ela tem condições, uma saúde financeira para efetuar o pagamento da utilização dessa linha de crédito, como também para, no caso de uma eventual falência ou algum problema de insolvência por parte da firma, ela tenha pelo menos uma parte do recurso ali detido nessa conta corrente, que vai poder ser penhorado, né, após uma possível execução. Além disso, a gente tem também, né, que algumas instituições financeiras, em alguns contratos de linhas de crédito, eles podem exigir também que o tomador realize uma zeragem anual, que vai consistir basicamente na inexistência de um saldo devedor por determinado período do ano, a fim de comprovar que o crédito é utilizado apenas nos picos de sazonalidade. Ou seja, a linha de crédito ela é utilizada apenas eventualmente pela firma. Então, assim, normalmente ela utiliza o seu capital de giro para se financiar. Mas aí, na eventualidade de um pico sazonal, por exemplo, uma empresa que produz máscaras para carnaval, provavelmente ela vai ter um pico de sazonalidade no mês de fevereiro. Então, justamente para poder assegurar que ela tenha esses recursos suficientes, ela pode contratar uma linha de crédito. E essa linha de crédito ela vai ser utilizada basicamente nesse pico de sazonalidade. Não tem razão
para que a empresa utilize essa linha de crédito, por exemplo, no mês de agosto, porque está extremamente distante do pico de sazonalidade dessa empresa. Então, a instituição financeira, verificando isso, ela pode exigir por parte do tomador do crédito que ele faça uma zeragem anual, que é a manutenção de um período de tempo, né, sem saldo devedor por parte do tomador com relação à instituição financeira. Nós temos também, além disso, dentro dos contratos de crédito bancário, nós temos, além da linha de crédito, né, como já foi falado, nós temos também os contratos de crédito rotativo. O contrato de crédito rotativo, ele representa uma linha de crédito, né, que é assegurada pela instituição financeira, que garante ao tomador que o recurso estará disponível independentemente da escassez de dinheiro. Por essa garantia, o banco geralmente vai cobrar uma taxa de compromisso, que é essa taxa de compromisso, ela basicamente vai ser cobrada em cima, né? Ela vai ter ali como base de cálculo o valor que foi colocado à disposição e não foi utilizado pela empresa. Então, esse crédito rotativo, ele se assemelha muito à linha de crédito. Só que aí, esse crédito ele já está ali praticamente garantido, ele está assegurado. Se a empresa precisar pegar esses recursos lá agora, ela simplesmente vai lá e pega esse recurso e converte em caixa. Só que o que acontece? Para poder ter esse dinheiro disponível assim na mão a qualquer momento, a empresa vai ter que pagar algo à instituição financeira. E a instituição financeira vai cobrar isso independentemente do uso. Enquanto na linha de crédito a empresa só vai pagar a taxa de juros se ela utilizar essa linha de crédito, no caso do crédito rotativo, ela vai pagar independentemente do uso desse recurso, em virtude dessa taxa de compromisso do dinheiro que é colocado ali à disposição da empresa pela instituição financeira. Prosseguindo, agora já não falando mais dos empréstimos bancários, nós vamos tratar agora das notas promissórias comerciais ou commercial papers. Os commercial papers funcionam como instrumentos de captação de recursos representado por meio de um título de crédito de curto prazo, sem garantia real, emitida por companhias que apresentem um baixo risco de inadimplência. O que é isso? Essas empresas com um baixo risco de inadimplência, elas seriam empresas que teriam um porte, uma saúde financeira maior que possibilitaria para ela emitir esses títulos de crédito, que são chamados aí de commercial papers. Essas notas promissórias que ela vai emitir, eles vão funcionar basicamente muito parecido com o que é utilizado nas debêntures. A diferença básica deles é a questão do prazo. Porque enquanto os commercial papers são utilizados para o curto prazo, para captação de recursos no curto prazo, as debêntures são utilizadas para captação de recursos no médio e longo prazo. Então, o que é preferível para a empresa na captação de recursos de curto prazo são os commercial papers. Se for para longo prazo, se ela está pretendendo utilizar esse recurso, por exemplo, para financiar a aquisição de novas máquinas, de novos ativos imobilizados, é mais interessante para a empresa que ela utilize as debêntures. Mas o funcionamento é praticamente o mesmo. É um instrumento de captação de recursos indireto. Porque ao invés da empresa buscar uma instituição financeira para fazer isso, ela pode simplesmente colocar à venda as companhias, né, listadas aí na bolsa, ou não, né, tanto faz, pode ser tanto a companhia de capital aberto quanto a companhia de capital fechado, ela pode negociar esse tipo de papéis. Então, ela coloca isso no mercado para poder captar recursos. Obviamente com deságio, porque isso não vai valer a mesma coisa que o dinheiro, né? Então, tem um risco de inadimplência, né? Por mais que seja baixo, ainda há um risco de inadimplência. Então, vai haver um deságio na emissão deles. Além disso, a gente tem também os empréstimos internacionais. E aí, quando a gente fala de empréstimos internacionais, é sempre importante a gente levar em consideração qual que é a diferenciação entre os empréstimos internacionais daqueles que são realizados no mercado doméstico. E, basicamente, sempre a gente tem que analisar a questão do risco de câmbio. O risco de câmbio vai funcionar basicamente o seguinte: o real, comparado com outra moeda, ele tem um valor distinto. E esse valor, ele oscila, certo? Porque nós adotamos a política do câmbio flutuante. Então, o câmbio flutua, ele vai oscilar as variações do mercado de câmbio. Por exemplo, agora com o problema que nós estamos vivenciando da Covid-19, né, do coronavírus,
O dólar, por exemplo, hoje fechou a mais ou menos 5,10 até a hora que eu olhei hoje. Estava valendo mais ou menos 5,10. Uma moeda de um dólar, né? Estava valendo R$ 5,10. O que isso significa? Significa que se uma empresa nacional contraiu alguma obrigação junto a uma instituição em dólar, uma instituição financeira, e contraiu essa obrigação para ser paga em dólar, para ela essa situação vai ser bastante complicada, porque ela provavelmente vai ter seu fluxo de caixa em real e o real está extremamente desvalorizado em face do dólar. Então, para a empresa vai sair mais caro isso, porque ela está exposta ao risco de câmbio, certo? Então, no contexto dos negócios internacionais, além disso, a gente também precisa destacar, né, a carta de crédito, né, que é um documento expedido pelo banco e utilizado pela empresa para garantir ao fornecedor que, em caso de inadimplemento do cliente, a instituição bancária irá arcar com os ônus daquela obrigação. Bom, uma empresa que não seja nacional, ela vem operar no mercado doméstico e, lógico, a sede dela não é no Brasil, a sede dela é no exterior. E aí isso gera um perigo muito grande para o fornecedor. O fornecedor, muitas vezes, ele pode ficar receoso a realizar uma operação, né, de venda a prazo para essa empresa, justamente por conta disso. Né? Há um risco jurídico. Até para citar essa empresa, no caso de uma eventual causa judicial aí, uma eventual ação, isso fica dificultado, justamente porque a empresa ela não é daqui, ela reside no estrangeiro. A sede dela fica no exterior. Então, para facilitar isso, para evitar essa questão da confiança, o que é possível ser feito? É possível que a instituição financeira emita essa carta de crédito e essa carta de crédito vai funcionar como se um documento dizendo que a instituição financeira, né, garante que caso aquela entidade estrangeira não pague a sua obrigação enquanto cliente, o fornecedor pode ficar tranquilo porque a instituição financeira, o banco, vai pagar aquela obrigação, certo? Então, aí, nesse contexto, que é tão importante o uso da carta de crédito. Prosseguindo agora, já no tópico 4, nós vamos falar agora sobre as fontes de empréstimos de curto prazo, mas agora com garantia. Anteriormente, nós falamos dos passivos, né, espontâneos, que também eram sem garantia, e nós falamos também dos empréstimos de curto prazo sem garantia. Agora nós vamos falar das fontes de financiamento de curto prazo que possuem garantia. Bom, as fontes de empréstimo de curto prazo com garantia consistem basicamente em operações de crédito garantidas por ativos especificados, geralmente contas a receber e estoques. O que acontece? Enquanto a gente vinha falando anteriormente, não havia nenhum ativo que garantisse o pagamento daquela obrigação. A partir de agora, essas fontes de financiamento que nós vamos analisar, elas vão requerer necessariamente a utilização de algum ativo como garantia para que a empresa realize aquela operação. Geralmente, como a captação de crédito é de curto prazo, lógico, o ativo que for ofertado vai ter que ser também circulante, vai ter que ser de curto prazo. E geralmente os dois ativos que são utilizados pelas empresas para poder garantir o pagamento das suas obrigações são as contas a receber e os estoques. Ademais, é importante eu ressaltar o seguinte, que o uso dessas fontes de empréstimo de curto prazo com garantia, ele só é recomendado após terem sido exauridas as fontes de financiamento de curto prazo sem garantia. Por quê? Porque a taxa de juros de um empréstimo de curto prazo com garantia é maior do que um empréstimo de curto prazo sem garantia. É isso mesmo. O empréstimo com garantia tem uma taxa de juros maior do que o sem garantia. O sem garantia é melhor. Mas aí você pode estar pensando o seguinte, mas para o credor é mais interessante ter um ativo como garantia do que não ter. Realmente, só que o seguinte, quando você chega ao ponto de realizar uma operação de crédito com um tomador que você precisa necessariamente ter um ativo como garantia, esse cara já não é de confiança. Então, isso aqui já é uma medida para tentar reduzir o risco, porque o risco já é alto, certo? Então, para as instituições financeiras, isso não é tão interessante. Não é interessante ter um empréstimo, né, que seja realizado uma garantia. Além disso, pensem comigo, para poder se assegurar a instituição financeira de que
aquele ativo que está sendo colocado à disposição para ficar como garantia, ele tem um valor realmente fidedignamente registrado, ela vai precisar fazer alguma inspeção física, né? Ela vai precisar, ela não vai simplesmente analisar as demonstrações contábeis da empresa e vai acreditar que realmente ela tem lá 1 milhão de estoques. Ela vai querer que essas demonstrações contábeis provavelmente tenham sido auditadas por um auditor independente, né, para poder garantir, para poder assegurar que existem realmente aqueles estoques, para garantir, para poder confirmar que realmente existem aquelas contas a receber e que a empresa tem realmente a possibilidade de receber por aquelas obrigações. Porque se a empresa fez diversas vendas simuladas e conta com um volume grande de notas frias, provavelmente a instituição financeira ficará a ver navios quando for cobrar esse valor, né, do tomador de crédito, certo? Então, por essas razões que eu elenquei aqui para vocês, que eu expliquei, as fontes de empréstimo de curto prazo com garantia são menos interessantes do que as fontes de empréstimo de curto prazo sem garantia. Sem garantia é mais seguro do que com garantia. É estranho, mas memorizem, guardem isso, certo? E a operacionalização do negócio é feita por meio do contrato de garantia, que especifica e vincula o ativo ao empréstimo. Então, o negócio ele vai ser celebrado e aí vai ser colocado esse contrato ele vai servir como o meio, a ferramenta que vai operacionalizar, que vai instrumentalizar o negócio. E aí, nesse contrato de garantia, vai ser especificado qual que é o ativo e as demais condições do negócio, para poder um eventual inadimplemento por parte da empresa, chegou a data do vencimento e a empresa não efetuou o pagamento do empréstimo, a instituição financeira provavelmente terá que executar, né, no judiciário essa dívida. E para executar essa dívida no judiciário, cobrar essa dívida judicialmente, né, por meio de um processo de execução, vai ser necessário esse contrato de garantia, que vai servir como o título de crédito para poder já partir direto para a execução e não ter que realizar um processo de conhecimento, certo? Bom, as fontes de empréstimo de curto prazo com garantia apresentam as seguintes características. Então, vamos falar então um pouco sobre essas características delas. São a garantia e condições. Deve haver correspondência entre os prazos dos empréstimos e suas garantias. Ou seja, se a empresa está querendo um crédito de longo prazo para comprar um ativo imobilizado, que também é de longo prazo, provavelmente ela vai utilizar o quê? Uma garantia de longo prazo, um ativo de longo prazo, para poder assegurar o pagamento daquela dívida. No entanto, se ela está captando recursos para financiar o seu capital de giro, né, para realizar alguma atividade de curto prazo, obviamente que a garantia também vai ter que ser de curto prazo. Porque, pensem comigo, é mais fácil você receber uma duplicata, né, que já foi realizada a operação, a empresa já entregou a mercadoria para o cliente, está só esperando o cliente pagar, do que, por exemplo, a empresa pegar um imóvel, porque o imóvel, para a instituição financeira, ele é desinteressante. Por quê? Porque ele é mais difícil de você converter ele em dinheiro. Ele é menos líquido do que uma duplicata, por exemplo, porque a duplicata ela está ali só para ser recebida. Enquanto que o imóvel, você vai ter que colocar ele à venda, você vai ter que ter gastos com um laudo de algum perito para verificar qual é o valor daquele imóvel, para poder levá-lo a leilão, você vai ter que pagar o leiloeiro, e aí sobre essa venda você ainda vai ter que pagar provavelmente o imposto territorial, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, enfim, vai ter que pagar o registro do imóvel também, do cartório de registro de imóveis, enfim, vai implicar numa série de custos que para a instituição financeira isso não é bacana, isso não é interessante, certo? E aí, prosseguindo aqui, além disso, além da questão dos prazos, né, das garantias, essa correspondência entre prazo e garantia, nós temos ainda que analisar o seguinte, que as instituições que oferecem, quais são as instituições que oferecem esse tipo de operação. Então, basicamente, são os bancos e as financeiras. Os bancos, geralmente, vão oferecer condições de crédito mais favoráveis. Então, provavelmente, a taxa de juros será menor. Enquanto que as financeiras, numa escala de possibilidade de escolha, a empresa vai buscar primeiro um banco, ou seja, uma instituição financeira, né, regulada aí pelo Banco Central do Brasil, do que uma financeira, porque a financeira ela provavelmente vai cobrar uma taxa de juros um pouco superior
um pouco não, né? Geralmente é muito superior ao que um banco, né, mais sólido, de tradição, cobraria no mercado. E aí nós podemos utilizar, então, né, como garantia, as contas a receber ou os estoques, como eu já havia adiantado preliminarmente. Então, as formas de uso das contas a receber basicamente consistem em duas, né, que é o desconto de contas a receber e a faturização ou factoring. Pois bem, com relação ao desconto de contas a receber. Nesse tipo de avença, as contas a receber servem de garantia para o empréstimo. Pode haver o gravame, ou seja, o registro no cartório de notas e títulos. O que é o gravame? O gravame, basicamente, é levar a registro público que aqueles valores a receber, eles estão sob a titularidade, né? A posse ali, né? A titularidade a propriedade ali de uma instituição financeira. Então, assim, se a pessoa, o tomador, né, a pessoa jurídica tomadora do empréstimo, não efetuar o pagamento na data acordada, aquelas, aqueles valores a receber que ela tinha e colocou como garantia serão recebidos pela instituição financeira. Só que o que é interessante para a instituição financeira fazer é registrar esse gravame no cartório. Registrando isso no cartório, ela garante que isso vai ter uma eficácia erga omnes. Essa eficácia erga omnes, basicamente, é o seguinte: ela vai ter uma eficácia contra todos. Então, se uma outra instituição financeira, posteriormente, aceitar como garantia as contas a receber dessa empresa, ela não vai ter privilégio com relação àquela outra instituição financeira que realizou o empréstimo primeiro, né? E fez o registro do gravame. Então, registrar o gravame é importante por isso, porque uma vez feito o registro do gravame, você garante preferência no recebimento dessas contas a receber. Por isso que é tão importante fazer isso. No livro do professor Guitman, acho que justamente pelo fato de ser internacional, tem um errinho lá. Ele fala que isso é feito nos órgãos do Poder Judiciário estadual e municipal. No Brasil, não existe judiciário municipal. Judiciário é federal ou estadual. E não é num órgão judiciário, é num órgão da administração pública, que são os cartórios. Basicamente, no Brasil é assim que é feito, no cartório de registro de notas, certo? Notas e títulos. Prosseguindo, pessoal, também esse desconto de contas a receber ele pode ocorrer com notificação e sem notificação. Com notificação, o que é feito? Os devedores, eles são notificados, né, que devem efetuar o pagamento não mais ao tomador, que era um antigo credor daquele valor a receber, mas sim para o banco. Então, ao invés de pagar para a empresa que efetuar a venda para ele da mercadoria, ele vai efetuar o pagamento já diretamente ao banco. Por quê? Porque aquele valor ali ficou garantido pela instituição financeira. Então, a instituição financeira realizou aquela operação de crédito, colocou as contas a receber como garantia, notificou o devedor e o devedor deverá realizar o adimplemento da obrigação junto à instituição financeira e não mais junto ao credor originário, certo? E a sem notificação é basicamente o contrário. O tomador do empréstimo que irá continuar com aquele valor a receber. Então, ele vai receber os valores a título de adimplemento da obrigação que foi constituída no momento da venda a prazo, certo? Então, o próprio tomador vai receber aquele recurso, enquanto que com notificação é o banco que vai receber aquele valor diretamente. O que é feito na prática? Geralmente, abre-se uma conta vinculada, né, e a instituição financeira que realizou aquele empréstimo exige, né, por parte do tomador que ele receba por via boleto para cair numa conta que seja do banco, porque se porventura ele atrasar o pagamento, a instituição financeira retém aquele valor direto da conta nos termos do contrato, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, outra forma de uso, né, como eu havia falado já, antecipado para vocês, outra forma de uso das contas a receber como garantia é a faturização, ou factoring. Nesse tipo de contrato, o faturizador orienta a empresa na sua política de crédito, podendo antecipar valores a receber de clientes e assumindo o risco de inadimplência, sem recurso. O que é isso? Sem recurso. É que é o seguinte, a empresa de faturização, o faturizador, ele
ao assumir a administração da política de crédito da empresa, ele... Outra coisa importante, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês a diferença entre o Conventional Factoring e o Maturity Factoring, tá? Desculpa. É que no Conventional Factoring, a administração de créditos, vai existir a administração de crédito, da política de créditos. Então, a empresa não vai conceder crédito para qualquer um, é a fatorizadora que vai analisar cada pedido de crédito, de concessão de crédito. Então, a empresa ela perde autonomia, ela não pode vender a prazo para quem ela quiser, mas somente para quem a fatorizadora autorizar que ela venda a prazo. E isso vai acontecer no Maturity Factoring, que é o seguinte, vai ocorrer só a administração dos créditos. Só que o que é interessante para nós aqui, o que o professor Gitman trabalha no livro dele. Ele nem faz essa diferenciação, mas eu estou trazendo aqui porque eu acredito que seja de suma importância para poder diferenciar e não ocorrer equívocos na trajetória profissional de vocês. Porque às vezes vocês vão escutar o termo factoring e vão pensar que é somente uma coisa. Mas não, você tem dois tipos de factoring. Você tem um tipo de factoring que vai ocorrer só a administração dos recebíveis e você tem um tipo de factoring que vai ocorrer tanto a administração da política de crédito dos recebíveis, né, quanto também a antecipação desses recebimentos, certo? Que seria o conventional factoring, no qual vai ocorrer a administração de crédito e antecipação dos recebíveis. Então, a empresa vai realizar a venda a prazo, já vai receber à vista, lógico, com desconto, e mais com desconto também da taxa de administração que vai ser cobrada pela fatorizadora, né? E é esse que é o interessante, é esse que é o tratado pelo professor Gitman no livro dele, que é a fatorização, o conventional factoring, né? Seria essa administração juntamente com a antecipação desses recebíveis. A empresa receberia esse valor em 90 dias. Só que aí vem a fatorizadora e paga para ela à vista o valor que ela tem a receber. Obviamente descontado de juros e descontado das taxas, né, de administração que são por elas cobradas, por ela praticadas, certo? Prosseguindo agora, a gente chega ao outro tipo de ativo circulante que é utilizado aqui como garantia nesses empréstimos de curto prazo, que são os estoques. Bom, após esgotarem as possibilidades de utilização de contas a receber como garantias aos empréstimos de curto prazo, então a empresa resolve utilizar então os estoques, que são menos líquidos, né, do que as contas a receber. Óbvio, né? Se você tem uma conta a receber é porque você já vendeu um estoque. Então está mais fácil de você receber. Enquanto que se você tem o estoque você ainda não vendeu. Então se você não vendeu, ainda não está tão próximo de você receber, né? Então eles, obviamente, são menos líquidos, menos conversíveis do que as contas a receber, beleza? Então, nesse processo de especificação, o credor geralmente, qual o tipo de estoque que ele não quer de forma alguma, que ele geralmente vai evitar a instituição financeira para poder utilizar como garantia. Itens perecíveis, por que itens perecíveis? Porque eles vão se perder com a maior facilidade. Então, assim, é complicado você lidar com um estoque, por exemplo, de materiais perecíveis. Esses materiais, provavelmente, eles vão estar mais facilmente sujeitos a alguma perda, né? E aí, para a instituição financeira, não é interessante utilizar como garantia alguma coisa que ela não vai poder se aproveitar para poder satisfazer a obrigação, né? Ela vai sair perdendo com isso. Por exemplo, o devedor, o tomador de empréstimo, não efetuou o pagamento na data acordada. E aí ela vai e avança sobre a garantia. E a garantia é um item perecível. E aí chega lá e esse negócio vai e se perde. Então, ela saiu perdendo duplamente, né? Não recebeu o dinheiro, nem recebeu a garantia, porque a garantia se perdeu. Que outro item também não é interessante para a empresa? Itens que sejam demasiadamente especializados. Aí o professor Gitman utiliza um exemplo até que é até um pouco hilário. Ele utiliza como exemplo os veículos lunares. Assim, é algo assim que é muito específico, então não é interessante para a instituição financeira pegar um ativo tão específico, por exemplo, uma turbina de um avião. Não é tão interessante para a instituição financeira pegar aquilo como garantia, né? Porque não tem cliente para comprar aquilo. Aquilo é extremamente difícil de vender. Para ela converter aquilo em dinheiro, porque ela quer o dinheiro, ela não quer aquele ativo para utilizar. A instituição financeira não vai utilizar um veículo lunar, nem vai utilizar uma turbina de um avião. O que ela pode fazer, né, na verdade, vender aquilo e pegar o dinheiro para poder satisfazer a obrigação. Só que esse tipo de ativo é complicado você
efetuar a venda dele no mercado, certo? Então, não é interessante. Então, nós temos o seguinte uso de estoques, né? Utilizando esses estoques, aí, a gente tem alguns tipos de empréstimos, né? Nós temos 3 tipos de empréstimos. O empréstimo com gravame flutuante sobre o estoque, né? Seriam operações de crédito de curto prazo garantido pelos estoques em sua integralidade. Isso aqui geralmente vai ser utilizado em uma empresa que produza bens de baixo valor agregado. É uma empresa, lá, o professor Guichmann utiliza como exemplo, as empresas que fabricam parafusos, enfim, que produzem algum tipo de produto que seja extremamente barato. E aí ela produz aquilo constantemente. Então, essa produção constante por ela vai servir de garantia, porque, por exemplo, se o credor não efetuar o pagamento na data acordada, basta para a instituição financeira recorrer ao estoque dele, porque o estoque dele está constantemente sendo abastecido de novas mercadorias com baixo valor agregado, e aí para ela tanto faz, porque é um bem fungível, né? Então pode ser substituído por qualquer um da mesma quantidade, qualidade e espécie. Né? Não é um bem infungível, né? E seria um bem que não pode ser trocado por outro da mesma qualidade, quantidade e espécie. Bacana? Ademais, nós temos também um empréstimo com alienação de estoques. Aí esse aqui já é interessante quando nós estamos tratando de bens duráveis, né, com um alto valor agregado e que possam ser identificados por um número de série. Aí, no livro, o professor traz como exemplo uma empresa do setor automotivo que fabrica carros. Ela está fabricando aqueles carros têm um valor agregado expressivo, eles são bens duráveis e eles têm um número de série ali, o número do chassi, que facilita para a empresa, para a instituição financeira, né, identificar quais são os ativos que estão servindo como garantia para aquele negócio, né, para aquela operação de empréstimo, certo? Então, esse empréstimo com alienação de estoques já é mais interessante nessas condições, certo? Enquanto que o primeiro, né, os empréstimos com gravame flutuante sobre estoques, são mais indicados para estoques de mercadorias de baixo valor agregado, os empréstimos com alienação de estoques são mais indicados para operações de crédito, para empréstimos, né, de curto prazo que envolvam como garantia bens duráveis de valor expressivo. Além desses dois, nós temos também os empréstimos garantidos por recibo de depósito. Esse tipo de operação de crédito ele vai ser também de curto prazo, né, na qual o credor obtém o controle dos estoques postos em garantia, que são depositados em uma empresa de armazenagem. Então, basicamente seria o seguinte, já que o estoque vai ficar como garantia, para assegurar que o tomador do empréstimo não se desfaça desses estoques, tendo em vista lesar a instituição financeira que realizou o empréstimo, o que é feito? É mais interessante, então, que haja uma empresa de armazenagem que fique com esses estoques sob sua guarda, sob sua tutela, evitando uma eventual fraude contra credores, né? Perpetrada pela tomadora do empréstimo, que aí, por exemplo, ela se vendo numa situação de insolvência, numa situação de falência, ela vai lá e vende esses estoques a preço de banana e acaba que prejudicando, acaba que lesando a instituição financeira. Então, para isso é que existem esses empréstimos garantidos por recibo de depósito. A tomadora do empréstimo é obrigada a colocar aquelas mercadorias, né, numa empresa que tem um armazém, e ela fica com a guarda daqueles bens para evitar esse tipo de comportamento adverso. Bom, galera, para concluir a aula de hoje, né, é importante destacar que é importante destacar basicamente que o administrador financeiro, né, em contexto contemporâneo, ele precisa cada vez mais estar atualizado, né, para poder analisar essas fontes de financiamento de curto prazo. Ele precisa estar consciente de quando ele deve aceitar um desconto financeiro ou não. Ele deve entender as possibilidades que ele possui de postergar o prazo médio de pagamento, porque é interessante para reduzir o ciclo financeiro e, obviamente, por consequência, a necessidade de capital de giro. É importante ele saber a hierarquia, né, de fontes de financiamento, quais ele deve buscar primeiro,
quais são as menos onerosas, e aí é importante aquilo que nós analisamos, né, sobre as fontes de empréstimo de curto prazo com e sem garantia, saber que as fontes de financiamento de curto prazo sem garantias são menos onerosas do que as com garantia, as taxas de juros são mais atraentes, né? É importante saber que as contas a receber e os empréstimos, perdão, as contas a receber e os estoques são os principais ativos postos em garantia, os empréstimos de curto prazo com garantia, né? E saber as modalidades, né, de contratação de crédito, enfim, saber quais são as melhores alternativas para captar recursos, né, de forma menos onerosa possível, porque o quê? Porque isso vai influenciar diretamente no custo de capital. O custo de capital, que seria o valor pelo qual a empresa capta o recurso no mercado. Quanto menor esse custo de capital, mais fácil para a empresa ela se tornar rentável, porque as origens dos recursos são mais baratas. Então, é isso que é importante para a aula de hoje. E foi bacana porque conseguimos terminar, né, a unidade 3, né, o aspecto que tratava também da questão da administração das contas das contas a pagar. Né? Então, nessa aula de hoje, a gente conseguiu terminar essa parte, né, da administração de contas a pagar e já linkar aí diretamente com as fontes de financiamento de curto prazo. E isso aí é bacana que na próxima aula a gente já começa já tratando já das fontes de financiamento de longo prazo. Galera, agora eu vou só checar aqui com vocês, já aproveitar para agradecer quem ficou até agora. Não sei quem ainda está aí comigo, né? Mas desde já, obrigado. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Deixa eu só ver aqui um momentinho aqui. Um exemplo de conta garantida. Só um minutinho aqui, Alex. Em qual contexto você está perguntando de conta garantida? Não consegui entender a sua pergunta. Só acho que é isso. Vou só parar aqui a gravação. Agora a gente vai continuar falando aqui, mas agora sem a gravação. Deixa eu só ver aqui. Exemplo de conta garantida. Seria mais ou menos o seguinte. A empresa ela recebe, ela realizou as vendas dela a prazo. E aí aquelas vendas a prazo vão gerar duplicatas, vão gerar títulos de crédito, né? Às vezes vai gerar título de crédito, às vezes não. Geralmente, muitas vezes gera um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória. O cliente compra da empresa, mas ele, em contrapartida, vai ter que assinar uma nota promissória. Essa nota promissória garante para a empresa que, no futuro, caso ela precise cobrar aquilo judicialmente, ele tem a nota promissória, ele utiliza a nota promissória para já partir direto no processo de execução, e aí não precisa discutir se deve ou não deve. Basicamente é pagar. O juiz vai mandar o cara pagar a obrigação, certo? E aí a operação de crédito, né, o empréstimo com essa conta garantida é isso. Essas vendas que a empresa fez a prazo, elas vão servir de garantia para o pagamento do empréstimo. Se a empresa não pagar o empréstimo que ela contratou com o banco vai fazer o quê? Ele vai requerer, né, que sejam entregues essas duplicatas a receber, entendeu? Então, ela vai poder utilizar isso para receber o crédito que ela tem para receber com a tomadora do empréstimo. Ficou claro isso aí? Conseguiu entender? Vou responder aqui também no chat aqui. Os empréstimos aí garantidos por duplicatas
a receber, por exemplo. Lembrando que duplicata é um título de crédito, então, por ser um título de crédito, ele garante, né, mais fortemente o recebimento dos valores. Eu vou basicamente. Gente, alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pontuação a fazer? Senão, eu agradeço a todos aí que permaneceram até o final. Obrigado, Cláudio, Davi, Juliana, todo mundo que permaneceu aí até o final. Vou tentar gravar, vou salvar aqui a gravação e vou encaminhar novamente, vou encaminhar para vocês depois, certo? Beleza, galera. Falou. Boa noite, hein? Bom final de semana a todos. E até a próxima aula.